Graça, paz e prosperidade, João Marcelo Magrelinho aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma Dolos Podcast. Desculpa, João, não tive como deixar de comentar aqui. Calma aí, por que botou a vinheta antiga? Antiga ainda, né? Ai, gente, na época que eu apertava o João, esse tempo acabou. Então, vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre algo importante. Foi até legal que a Maria acabou de citar. Paciência e paz são duas coisas completamente diferentes, né? Sim, mas não! E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Nem todo mundo que tem muita paz é paciente, nem todo mundo que é paciente tem paz. Uma coisa acaba puxando a outra, mas não de maneira necessária. A gente vai discorrer sobre isso. Eu tenho que fazer a meia-culpa aqui. Eu não sou uma pessoa paciente. Você jura que você não é? Eu não sou uma pessoa paciente. Agora eu vou ser um pouquinho arrogante. Eu acho que da mesa eu sou a pessoa mais paciente daqui. Então, essa semana a Leila virou pra mim e falou assim: caraca, Carol, o João, ele não corre pra nada, né? Eu falei assim: se você depender do João correr pra fazer alguma coisa... Não, eu acho que depende da coisa. Eu acho que, tipo, são os extremos, né? Tem esse João e tem aquele João, que é, tipo, a epítome da impaciência. Ele não consegue esperar por absolutamente nada. Assim como eu não posso esperar pra você deixar o seu like. Uhul! Ai, papai! Eu fiquei cozinhando essa. Começou a tocar a vinheta, eu... Cara da Maria. A Mônica, no casamento é essencial mesmo. Paciência e paz também. Enfim, aí continua, Lucas. E deixe seu comentário, seja na aba de comentários, caso você esteja assistindo o áudio live, seja no chat, caso você esteja aqui conosco, ao vivo, ok? Mas é claro que não só de YouTube vive o criador de Sim, conteúdo. vão lá no né? nosso Instagram, no nosso TikTok, @dolaspodcast. Você não postou nada dessa vez? Postei Postou? sim. No story. Aquele vídeo, né? Não, eu Que postei feio, no story, Maria, não olha o inclusive eu vou dar uma Instagram. olhada agora Você nem vê. Eu vou dar uma olhada agora Isso não é o caso. em como é que se deu a pesquisa. Eu também votei. Vim, Vini e votei. Vini, vide e votare. Vini, Vite e votare. Votere, sei lá. Enfim, no passado. Conjugação de latim, um bagulho bizarro. Tem caso gramatical. Então vamos lá, a gente postou uma enquete no Instagram. E essa enquete dizia assim: você se acha mais paciente ou mais pacífico? E aí várias pessoas responderam e Não. 78 tinha as opções pacífico, paciente, os dois ou nenhum dos dois. Eu não lembro que eu Você votei. tinha que ter colocado pacífico, paciente, sim, não. Então vamos lá, pacífico, 71% das pessoas votaram que são pacíficas e só 7% das pessoas votaram ser pacientes. 14% das pessoas disseram ser os dois. Humildade. E quanto 7%... 14% das pessoas mentem. Enquanto 7% das pessoas foi sincera e admitiu não ser nenhum dos dois. Eu acho que... Eu não votei, mas eu teria votado vamos lá, nesse. rapidinho. O quê? Eu acho que fui eu que votei. A última aí. Eu não votei, mas é o único que eu teria votado. Olha, assim, eu me acho uma pessoa pacífica, mas não me acho uma pessoa tão paciente. Eu acho que eu sou pacífico, sim. Mas você não é paciente. Definitivamente não. Eu não sou pacífico, mas eu sou paciente. Como assim? Eu não sou pacífico, mas eu sou paciente. Eu e o João, a gente se completa. Só que ele Cada um... tipo, meio que O agride... que é não ser pacífico? Ele agride você de forma, tipo... O João, ele tem uns tiques nervosos que você vê que, tipo... Nervosos. Nervosos que dão vontade de, tipo... Plural metafônico é difícil mesmo. Enfim. Ele tem alguns tiques que você olha e fala assim, ele tá com vontade de voar em você, mas ele não vai voar, porque o João, ele é classudo. A verdade Ele é classudo. João Marcelo, Ele, tipo ele assim, é um conflito, mas ele é paciente o bastante pra saber quando gerar o conflito. Não, mal das pessoas que jogam. Ele vai lá, ele segura, ele... Não, tá bom. Você vai esquecer disso aí. Isso dentro da cabecinha dele, maquinando aqui. Maquinando aqui. Acho que você tá pensando que eu sou muito maquiavélico, cara. Você é? Não. Do jeito que você falou, parece que eu fico pensando nisso 100%. Não, mas vamos lá. Você guarda, você deixa na gaveta. Você mesmo esquece. Chega no momento Exatamente, certo. eu esqueço. Então, mas chega no momento certo, você traz. Você lembra? Cara, eu esqueço assim do meu celular. Quem dirá de alguma coisa que as pessoas fizeram. Não, você não é bem assim, não. Eu sou. Você não é Então, bem assim, gente, não. é porque ele quer... Ele quer que a gente ache que nisso. João Marcelo é o Kira. Poxa, para.
Gente, antes da gente começar, Aline, seja muito bem-vinda. Alanis, meu amorzinho, seja muito bem-vinda. Mônica, seja bem-vinda. Laiane, Célia, quem mais? Valéria Rezende, seja bem-vinda. E, gente, vamos lá. Nossa, a Aline já adiantou sua pauta, hein, Lucas? Pacífico tem origem no latim pacíficos, o que significa aquele que traz a paz ou que promove a paz, a tranquilidade. Tipo isso. O que seria pacífico seria uma pessoa que ela tem a capacidade de promover ao ambiente a aniquilação do caos e o ajuste da paz. Porque, na verdade, vamos lá, eu gostei muito que ela colocou já de paciência, que eu, inclusive, pesquisei sobre, pra falar sobre minha dicção indo embora. Viu? Falo de mim? Falo mesmo. E aí, porque vem o latim patíficos, vem da raiz pat, do substantivo pacem, que significa paz. Eu, inclusive, já falei sobre isso no último programa, que é a mesma raiz de pactum, né? De pacto. Né, porque a paz, pensa que se dois países estão em paz é porque eles, de certa forma, eles estão de acordo um com o outro. Eles estão quase como se fosse num pacto, sabe? De um não atacar o outro. Sim. Então você tem uma ideia de concordância com a paz. Enquanto paciência vem de patientia, que significa aquele que perdura, basicamente, que vem da raiz pat, que por sua vez vem do proto-indo-europeu p, que é uma parada relacionada à dor. Sim, então você perdurar a capacidade de suportar a dor. Então, paciente, na verdade, é aquele que está sofrendo, é aquele que está sendo ferido. Por isso que você que tá doente, você vai no hospital, você é um paciente, porque você está sofrendo de uma paciência, de um sofrimento, de uma... Sim, sabe? Exatamente isso. Então, as duas coisas, elas estão muito relacionadas uma com a outra, mas elas não são iguais. É porque ao mesmo tempo que elas se tangenciam, elas se ramificam. É um diagrama de Venn, existe uma interseção entre as duas. Isso. Elas se tangenciam, mas ao mesmo tempo elas se ramificam. Então é muito engraçado porque a paciência e a paz, elas são dois braços de um mesmo fator, mas que se ramificam para duas, elas se divergem para dois lugares completamente diferentes. Mas ainda assim elas têm a mesma raiz. Eu vou falar sobre isso mais no final, senão agora eu vou sair atropelando você. Você pode ser paciente sem ter paz. Você pode ser, por exemplo, alguém que é paciente, você tá esperando, mas você não tem paz durante um segundo dessa espera. Você tá esperando. Mas então, esperando. Agora eu acho que eu vou mudar a concepção. Então eu acho que eu sou uma pessoa paciente, uma pessoa que tem paz também, porque eu não fico quase morrendo com ansiedade. E falando isso agora, eu penso, talvez eu na verdade seja o contrário. Talvez eu seja paciente e eu só não tenha paz. Talvez eu tenha dois. Então. Maria não tem nenhum dos dois de qualquer jeito. Olha. Então, a paciência, ela tá muito mais na nossa capacidade de resiliência do que a paz em si. A paz é um aspecto... Como é que eu vou te falar? A paz é um estado de espírito, mais ou menos, né? Se a gente fosse falar assim. Então, a paz está muito ligada a um estado, a um status quo, que pode ser momentâneo e pode ser persistente. Então, a gente tem aqui uma paz muito mais ligada a quem você é em si, ou como você se porta naquele momento. Já a paciência é uma capacidade. Gente, só abrindo aqui um parêntese, porque muitas traduções não vão falar paciência, muitas traduções vão tratar como longanimidade, que é a mesma coisa, tá bom? É como fruto do Espírito. Caramba, aqui na minha Bíblia não tem paciência como fruto do Espírito. Tá escrito longanimidade, tá? Que é a mesma coisa. Porque você consegue perdurar por um longo período ser de longânimo. Tempo. Então, vamos lá. A paciência, ela já é mais uma capacidade. Ela é uma virtude, digamos assim, né? Eu até falo isso pro Noah, porque o meu filho, ele tem zero paciência para tudo na vida. Ele chega e fala assim: mãe, você compra aquilo pra mim? Eu falo: compra. Tá, compra. Aí eu: não vou comprar, mas na hora. Mãe, compra. Ele é assim.
Tipo, ele não tem paciência. Oi, Ou João precisa Paulo. jogar. Então, Ele precisa jogar porque ele precisa jogar. Pensa comigo. Por eu exemplo, tenho vontade às vezes. você jogou aqueles jogos que você tem que ficar evoluindo civilização. Que às vezes uma melhoria... Muito. Cara, Clash of Clans tinha O melhoria tanto que demorava 3 Moleque. semanas. Você tinha que esperar 3 semanas pra fazer a melhoria. Pergunta pra Carol, quando eu era pequeno, eu baixava 37 bilhões desses joguinhos no celular do meu pai. Eu tinha um que era do gelo. Cara, como eu amava aquele jogo. É, Como eu exatamente amava isso, aquele Mônica. Quem é ansioso não tem paz e nem paciência. Dragon City! Mas quando você sabe que Caraca, às vezes Ah. você coloca 2 dragões na incubadora, você espera um dia inteiro. Gente, Exatamente. Quando você sabe que tá totalmente em paz? quando é que você sabe que está totalmente em paz? É. Quando nada tem a capacidade de te afligir. Like flagram. Entendeu? A palavra de Deus vai ser muito clara quando Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Que o mundo vai tentar te afligir, mas o seu papel, o seu objetivo é suportar essa aflição para que você vença o mundo. Entendeu? Então, na verdade, a paz que excede todo entendimento humano é sobre isso. É sobre a capacidade de suplantar todas as aflições que o mundo vai te trazer inerentemente. Mas, em relação à paciência, a capacidade de resiliência, a capacidade de suportar essas mesmas aflições. É nesse sentido que a paz e a paciência se ligam. Até porque Paulo vai falar que nós temos que passar por sofrimentos, por tribulações, porque isso nos gera paciência, que consequentemente vai nos gerar fé. Exatamente. E a fé é outra parte do fruto do Espírito. Então, através da paciência que nós estamos cultivando do Espírito, passando por tribulações e provações e sofrimentos, nós vamos conseguir adquirir a fé também. Então, a gente vê como vai se ramificando para outro lado completamente oposto. Vai para a fé. E a paz já vai para outro lado, que vai produzir algum outro, vamos dizer assim, algum outro segmento desse fruto. Já a paciência, ela vai produzir a fé. Porque justamente você precisa ter resiliência, você precisa acreditar, você precisa confiar em Deus quando você estiver passando algum sofrimento ou por alguma prova. Romanos 5, ele fala bastante sobre essa questão de resiliência e sobre paciência. Depois é até interessante para quem quiser se aprofundar mais nessa parte, na Bíblia em si, é interessante você ler o capítulo 5 de Romanos inteiro. A falta de paz desestabiliza, que a Aline falou. Exatamente, a desestabilização. É porque a paz que excede o entendimento humano, que é a paz do Espírito Santo de Deus, é uma paz... E agora? Indestrutível? É porque eu queria dizer que não dá para estabilizar. Indesestabilizável? Que seria? É isso? Acho que não existe. Estável. Pronto, obrigada. Depois a gente pesquisa se existe ou não existe. Então, assim, a paz que excede todo o entendimento humano é uma paz que vem de dentro para fora, que não é a paz do mundo. A gente falou isso no programa passado. Jesus fala: minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. O que ele quer dizer com isso? Que o mundo tem uma paz a dar. Só que essa paz que o mundo tem para te dar é instável. É uma paz que pode sofrer, é uma paz que pode se acabar, é uma paz que tem finitude, entendeu? Quando Jesus fala, a minha paz que eu deixo com vocês não como o mundo deixa, uma paz instável, mas uma paz que excede todo entendimento humano, que é o que Paulo vai falar, você estar contente em toda e qualquer circunstância, essa é a paz que ele tem, é uma paz que ele tem mesmo preso, mesmo sendo chicoteado, mesmo passando por naufrágio, mesmo, tipo, a paz de Jonas, né? Que tava lá sofrendo naufrágio e lindo e pleno. Então, essa é a paz do Espírito Santo de Deus. E onde é que os dois vão adentrar nesse momento? Paz e paciência, a paciência sendo uma virtude e a paz sendo um estado de espírito, o momento de ligação da virtude e da paz do espírito é justamente a diferença entre presente, passado e futuro. Quando eu falo de paciência e paz é o estado de espírito que eu conservo no presente. Paciência é confiar em Deus, capaz de ter paz em relação ao futuro. Ou seja, intercessão pro futuro do pretérito, né? Basicamente isso. Digamos assim. Porque, assim, o que é paciência? É ter paz que o objetivo vai ser alcançado. É ter paz, confiança que o objetivo daquela situação, daquela circunstância, será inerentemente alcançado. Então, tem paciência. Do tipo assim, vamos supor, tu viu o cara que correu durante 24 horas para ganhar 11 milhões?
Ele só precisava correr. Por 24 horas. Mas ele só precisava correr. 24 horas, tipo, pô, tá, vou correr 24 horas agora, vou dar uma pausa ali, vou no banheiro, vou comer alguma coisa. Não. É direto. Isso aí. Nem as necessidades básicas o cara pode fazer. Isso aí. O que ele precisou para terminar a prova? Eu nem sei se ele terminou ou não, mas o que ele Eu acho precisou? que ele terminou. Ele terminou? Será que deu vontade de... Claro que sim, né, Lucas? Assim que a pessoa seja... O cara literalmente cagou e andou. Literalmente. Então, vamos lá. O que ele precisou ali? De força. Força. Para suportar. Principalmente. Sim, força para suportar a adversidade disso aí que você falou. Sede, cansaço. Enfim, ele precisou ali de força. Mas o que dava força a ele? Motivo claro para ele fazer aquela determinada ação. Era quanto dinheiro mesmo? 11 milhões. 11 milhões. Algo assim. Você quer Tipo um negócio assim. E ali, o que estava segurando a força dele? Era a confiança do objetivo a ser alcançado. E do preparo dele também. Ele Sim. demorou 2 anos nisso. Exatamente. Não tinha como se ele não se preparasse. Eu não consigo correr nem 400 metros de tiro. Enfim, e aí o que acontece? Você pega um cara que ele tinha confiança em um prêmio e ele sabia que ele tinha um prêmio a ser alcançado. Então, ele tinha a consciência do fim e a força do benefício desse fim. Cara, era o suficiente. É isso. Ele foi lá e fez. Meu irmão, não sei se ele conseguiu correr por 24, mas 20 ele correu. Que eu tava vendo no relógio 20 ele tava lá correndo ainda. Então, cara, é exatamente sobre isso. Se eu confiar que existe um processo dado a mim e que o fim dele será benefício para mim, é a força que eu preciso para ter paciência. Então, por que hoje a gente não tem paciência? Dito isso. Porque hoje a gente vive numa geração miojo, como o pastor diz. Todo mundo quer tudo na hora, tipo, e não quer esperar durante muito tempo. Discorra, João. Também, mas é que, novamente, você não tem um motivo claro para você fazer determinada ação, você não vai mover o seu corpo para determinada coisa. Que, por exemplo, motivação e disciplina, as duas estão atreladas, certo? Só que se a motivação é um motivo claro que eu preciso para fazer determinada coisa, e eu sei do porquê eu estou fazendo aquilo ali, por exemplo, por que eu vou para academia se eu sei que eu tenho, sei lá, um problema no joelho, e eu estou na academia justamente para fazer fisioterapia? Eu tenho um motivo claro para fazer determinada ação. Se nós formos perceber, todas as vezes que nós fomos extremamente disciplinados, foi quando nós tivermos um motivo muito claro. Por exemplo, eu quando estava estudando para concurso, eu estudava 10, 8 horas por dia. E eu, caramba... Hoje em dia, para mim, isso é muita coisa. Eu estudo 10, 8 horas por dia. Eu estudo muito menos do que isso hoje em dia. Só que naquela época eu tinha um motivo claro para fazer. Hoje em dia eu não tenho motivo muito claro do que eu quero fazer em si. Mas só que quando eu tenho motivo claro da determinada ação que eu preciso fazer e das atitudes que eu preciso tomar para aquele determinado objetivo, eu vou seguir e confiar no processo. Da mesma maneira, a disciplina tem que estar atrelada. Então, eu tenho a paz, porque eu estou confiando no meu processo e eu sei da minha capacidade do que eu estou fazendo, e eu tenho a paciência, que seria a disciplina de continuar fazendo aquilo ali constantemente. Não é à toa que quando a gente pega a palavra no grego para paciência, ela justamente significa constância. Exatamente. Significa você estar ali perseverando aquilo ali constantemente, diariamente, você fazendo aquilo ali. Então, se você pode ser uma pessoa muito disciplinada, mas se você não tiver um motivo claro para fazer determinada ação, não vai adiantar de nada. Então, da mesma maneira, não adianta nada você ter muita motivação e você não ser disciplinado também. Exatamente. É porque, assim, na verdade, a motivação, ela é muito restrita às pessoas que acabam tendo menos paz. Ansiosos têm mais motivação do que as pessoas não ansiosas. Porque, afinal de contas, vamos supor, você fala para uma criança assim, a criança não tem muita inteligência emocional, né? Aí você fala assim, olha, amanhã a gente vai no parquinho. Aí a criança vai dormir. Se a criança dormir, que ela vai ficar pensando, parquinho. De manhã ela já vai acordar só como? Parquinho. O que vai impedir essa criança de ir no parquinho? Você pode chegar para a criança e falar assim, criança, lave a casa inteira. Ela vai lavar. Porque ela tem um motivo claro para fazer aquela Exatamente. Só que a criança tem paz. Que criança que tem paz na vida? Até porque paz vai ser algo que vai ser construído. E sim, algumas mais, outras menos. Mas nenhuma criança tem paz, assim. João Paulo, por exemplo, ele supera. Ele tem... Qual seria o oposto de paz? Seria... Ansiedade. Ansiedade que excede toda compreensão. Olha como Vamos lá.
Deixa eu só terminar aqui. Então, o que acontece? Tem criança que tem mais paz do que outras, tudo bem, concordamos, mas nenhuma criança tem paz. Nenhuma criança senta aqui e fica aqui olhando. Não vai fazer. Até porque a paz é uma evolução da inteligência emocional. Sim. Por isso que tem muita gente que não tem paz. Porque não tem inteligência emocional. Exatamente. A paz, ela demanda inteligência emocional. Eu peço a Deus paz e eu espero que Deus me entregue paz. Meu irmão, se você pedir a Deus assim, Senhor, eu quero aprender a ter paz, veste a carapaça da tartaruga, do mestre Kami, porque vai vir pedrada. Porque Deus não vai te dar paz. Ele justamente vai te colocar em situações para você aprender a ter paz em meio às adversidades. E, tipo, às vezes é um negócio muito bom. Por exemplo, lá em casa nós somos em 4 pessoas. 4 pessoas sujam bastante louça. Aí eu posso pensar, caramba, ontem à noite eu lavei louça. Então não é minha vez de lavar louça, porque ninguém mais lavou louça após isso. Cara, mas será que vale a pena eu tirar a minha paz e tirar a paz de todo mundo por causa de uma louça? Não vale a pena. Só que é um negócio muito básico, muito pequeno, que a gente pode pensar, cara, é um negócio muito bobo. Só que isso reflete a inteligência emocional das pessoas, de como elas agiriam nessa determinada situação. Então a gente vê como está muito atrelada a questão da paz e da inteligência emocional. Desculpa. Eu abaixei e não funcionou. Aí fala. Então, às vezes é um negócio muito bobo que a gente fica pensando, caramba, Deus, eu preciso de paz, eu não consigo ter paz. Sendo que às vezes Deus vai testar cada um de nós em coisas bobas. Assim como uma louça, colocar um lixo para fora, ou no trabalho, na escola, faculdade, qualquer outra coisa, ou lidar com alguma pessoa. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. E é por isso que algumas pessoas não têm paz. Porque podem evitar conflitos e não evitam. Imagina, Maria, você vai lá, se veste, se arruma toda, você tá se sentindo linda, maravilhosa. Alguém chega e você vai assim. Não, isso aí nem tira minha paz. O que tira minha paz é quando algumas pessoas. Uma pessoa específica, né? Que ele sai mais com uma pessoa específica. Mas tem outras pessoas também, mas nunca fizeram isso. Mas uma pessoa específica já tirou minha paz que eu finalizei o cabelo. Você sabe, gente, quem tem cabelo cacheado sabe quanto tempo demora pra você finalizar um cabelo. Você sabe quanto tempo demora. Ainda mais quando o cabelo é volumoso. Você demora uns 40 minutos, 1 hora. Dependendo da finalização, dependendo se você dedilir fio por fio, demora quase 2 horas pra você fazer. Porque é fio por fio. A Maria foi Enfim. paciente. Não, eu já isso, desisti. Não, isso daí eu desisti. Antigamente eu fazia. Mas Hoje por em dia que eu ela é não faço. paciente pra isso? Porque ela sabe como vai ficar o resultado final. É. Aí fala. Aí tá bom, eu faço isso tudo, tá bom. Deixo o cabelo todo bonito, me arrumo toda. A maquiagem também demora um tempinho. Não vamos mais não. Tô cansado. Pra homem isso é muito fácil. Só trocar de roupa e voltar. Realmente. Aí ele tentou. Ele tentou e conseguiu. Realmente. Cara, e tipo, essa parada de o João, ele fez uma piadoca aqui, mas me botou uma pessoa numa parada. Que piada? Fez. Vemos aqui que a Maria é paciente, né? Tipo, você fez um tom de piada. Foi uma ironização, não foi piada. Tá bom. Cala a boca. Só que vamos lá, cara. Eu tava conversando com a Carol um dia desse, que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência pra assistir um filme. Mas Dependendo do filme, Crepúsculo. Pô, não, eu não consigo. Exatamente. Gente, mas isso é por causa da internet. Mas vamos lá, cara. Isso é por causa do Vocês sabem que TikTok. agora a Netflix ela tem uma diretriz que os executivos meio que impõem nos diretores e nos escritores, que eles têm que minimizar a linguagem visual do filme, minimizar o subtexto. Todas as informações importantes têm que ser convidas. O filme precisa conver todas as informações importantes O através teu de diálogo. microfone tá baixo. Óbvio que tá baixo, não tava ligado. Eu liguei, tava ligado antes. Enfim, mas o filme ou a série, whatever, precisa conver todas as informações importantes através do diálogo, porque as pessoas não vão estar olhando pra tela enquanto o filme tá passando. A elas vão estar no Netflix celular. passa pelo pressuposto. Ela pensa. Parte do pressuposto que as pessoas não estarão vendo o filme, de Elas vão estar, fato. tipo, sei lá, Elas vão ouvindo estar, enquanto estão lavando a Mexendo no louça, celular, algo do tipo. mexendo no celular enquanto o filme passa, e tipo, então... Ela tá acabando de estragar o então você cérebro não- humano. Então você não pode escrever uma cena onde essa caracterização é feita a partir de algo que tá aparecendo na tela. Não, o personagem tem que falar. É por isso que, por exemplo, cara, eu fico com muita raiva disso. A série live action de Avatar, da Lenda de Aang. Eu não assisti, então.
Cara, eles se repetem tanto. Só no primeiro episódio, eles jogam aquele prólogozinho de fogo, água, terra, ar. No início, as 4 nações, papapá. Eles jogam esse diálogozinho pelo menos umas 5 vezes. Mas por quê? Porque é pra pensar, ó, se você não prestou atenção na primeira, porque você tava com a cara enfiada, scrollando pra baixo no Twitter, aqui, ó, a segunda vez, ó, se você essa também não funciona, tem mais. E isso é um problema muito grande, porque isso incita as pessoas a terem cada vez menos paciência, cada vez menos foco. E aí, assim, é engraçado, porque eu fui ver um filme do Charlie Chaplin esses dias, e aí eu esqueci o nome do filme. Ninguém fala Hã? nada. Você Ninguém tem fala que nada. olhar o filme. É o porque tempo senão- todo uma orquestra no fundo, o que é maravilhoso. Mas, assim, e melhor do que... É só trilha sonora. Melhor do que Charlie Chaplin para elucidar isso, né? Mais atual do que Charlie Chaplin para elucidar isso, é você pegar para assistir Tom e Jerry. O meu filho adora assistir Tom e Jerry. Mas hoje, se eu colocar qualquer criança para assistir, eu não sei se a criança vai ter a capacidade de assistir. Até hoje, se colocarem, eu posso assistir. Não, eu tô falando de criança. Não, Eu sei que você é criança, mas não tão criança. muito engraçado. Aí o que acontece? Por quê? Porque não tem diálogo. Não tem sequer som. Um som ou outro e um grito. Mas fora isso, é tudo orquestra no fundo. E é muito engraçado, porque olha a complexidade. A orquestra acompanha a dinâmica do tudo que episódio. acontece. Sim, E cara, aí, isso é muito legal, cara. isso é muito legal. Só que uma criança hoje não tem paciência para assistir um desenho sem diálogo. Até porque isso contribui para o desenvolvimento da criança, porque ela vai conseguir atribuir aquelas expressões às pessoas. Então, por exemplo, se ele fez essa expressão aqui é porque ele estava estressado, estava com raiva. Isso inconscientemente fica na mente da criança. Então, por isso que no futuro ela vai conseguir identificar esses determinados padrões que ela percebeu, esses padrões faciais que ela percebeu no desenho, ela vai refletir esses padrões faciais também nas pessoas. Exatamente. Mas hoje em dia a gente tem crianças que, se você colocar um desenho para ela assistir, ainda que seja tela, você colocar um desenho de baixo estímulo para a criança assistir, como por exemplo um desenho com pouco diálogo, ela não consegue se prender. Então a falta de paciência da gente também está muito ligada ao imediatismo tecnológico dos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas, a tecnologia, ela tem te influenciado a ter cada vez menos paciência. Então você não consegue, na verdade, eu acho que não é nem paciência, eu acho que as pessoas confundem muito os dois conceitos. Não é que as pessoas não tenham paciência, as pessoas não sabem mais esperar. As pessoas não é que elas não têm paciência, elas têm excesso de ansiedade. Mais ou menos isso. Porque assim, tem coisa, vamos supor, você tá lá no ponto de ônibus e você sabe que o ônibus vai chegar. Qual é a diferença entre ele chegar em 5 minutos ou em 10 minutos? Nenhuma, você vai pegar ele de qualquer jeito. 5 minutos, Dependendo de... Mas o objetivo prático, tá? Na prática, a diferença entre ele demorar 5 ou 10 minutos é muito ínfima em relação à realidade cronológica da sua vida. Então, o que eu quero dizer esses 5 minutos não deveriam importar. Só que, como em 5 minutos você faz muita coisa no celular, na tua cabeça você fica pensando, cara, 5 minutos é muito tempo. 5 minutos não é muito tempo. 30 vídeos no TikTok? Inúmeros. Então você cria essa compreensão de tempo como se 5 minutos fosse muita coisa. Meu Deus, esse ônibus está demorando muito. 5 minutos para os nossos antepassados, para o meu avô, era o quê? Não era nada. 5 minutos era o tempo que o meu avô demorava para amarrar o cadarço, porque eles tinham uma página. O meu sogro pegava o cadarço, aí ele puxava, tem vários buraquinhos, né? Ele puxava buraquinho por buraquinho. O meu sogro demorava uns 10 minutos só para botar o sapato. E eu ficava olhando assim, ó. E ele puxava assim, aí ele puxava, aí ajeitava. Aí ele puxava o próximo. Aí eu, meu Deus! Isso... O Lucas não usa nem sapato com cadastro, que é para facilitar a vida dele. E olha só como é que a construção do mundo tá. Sendo que quem tá errado? Eu ou meu sogro? Coitado, já. Provavelmente já assim, ó, foi. provavelmente você está errado. Ela concorda. Olha só esses moleque, cara, eu vou dar na cara deles. Então, assim, hoje a gente não tem... Não é que a gente não tenha paciência. Porque, no fundo, o que nos deixa inábeis em relação à paciência é a capacidade de espera, de gerir o tempo, entendeu? Porque, vamos lá, vem uma criancinha pequenininha, de 2 aninhos. Ela não entende nada, ela é um bebezinho. Aí ela vai lá, fica com raiva de você porque você pegou alguma coisa da mão dela e dá um tapa na tua cara. Pá.
Tu vai dar um tapa na cara dela de volta? Vou. Não deixem seus filhos com a Maria. Você quer que eu faça isso pra mim? Sapato sem cadastro. Você tem certeza que você quer perguntar isso pra mim? Alanis, cara, eu odeio amarrar o cara. Gente, eu acho que não. Paciência. Não é só crianças, eu acho que até os adolescentes. Eu me vi assim, porque, tipo, eu e o Gabriel, a gente não tem uma diferença tão grande de idade. Mas eu não consigo, tipo, ele fala, cara, você não consegue ver um filme completo. Tipo assim, eu viciei tanto em ver TikTok. Tem gente que. Desculpa, eu sou de outra geração. Tem gente que, tipo assim. Como assim vocês não conseguem ouvir uma Não, música vocês de 5 não. minutos? Eu Não. escuto a música inteira. Não. Eu sou da música geração sim. deles, eu não- Mas. Até o último acorde. Mas filme eu não. Até o último Cara, somzinho do fade out dele. O som que vai diminuindo. Então... Quando as pessoas ficam pulando a música no meio. Não, essa aqui é maneira. Ele vai lá e corta a música. Não, mas olha aqui, isso não é uma coisa restrita à minha geração, essa paciência, não. Porque eu conheço muita gente da minha idade que passa música. Tipo eu. Ah, tá, não, que não passa. Não, que Que passa. passa, mas. Isso. Eu achei que você ia falar que muita gente da nossa geração que não faz isso. E aí eu acho que é uma falta... Maria, vamos lá. Você sabe que você não consegue assistir um filme até o final. Não é nem questão disso. É que, tipo assim, Você não eu vejo o pega com celular, começo. cara. Não, mas eu não pego com o celular. É tipo assim, eu tento realmente ver Você tem porque... consciência de que você tá errado? Tenho, mas eu não gosto. Tipo assim, eu começo a ver o filme. Eu não é isso. Padrão. É que, tipo assim, Deixa eu ficar quieta. é que, tipo assim, eu começo a ver o filme Aquele e eu já negócio sei. mesmo, aquele. E eu já sei o final, tipo, praticamente, porque, tipo, todo filme, quando tem um certo começo, já sabe o final. Aí eu olhei e falei assim, não quero mais ver, não. Tipo, Cara, tá tranquilo, entendeu? Gente, seu Nada. sistema dopaminérgico tá... Eu acho Um que eu lixo. mais ou menos entendi. Ah. Porque, tipo assim, pelo menos eu não boto no Ela já supôs 2.0. qual seria o final do filme. E isso para ela é o suficiente. Mas isso que é o maneiro, você tem que ficar supondo as coisas pra no final você saber o que é verdade. Gente, É a mesma coisa com One Piece, Não, cara. mas Você ela- Tem uma você menina tem umas teorias que eu pra saber o conheço, vai acontecer. que ela bota no 2.0 na Netflix e vê o filme, tipo assim, que é o de 1 hora em 50, tipo, 30 Não, calma aí. Não. Bota no 2,5. Peraí. Não. Ela bota Tá, muito rápido. aí a pergunta que eu te faço é: você acha que essa pessoa vai ter paciência para alguma coisa na vida dela Não. quando isso Calma aí, eu importar? tenho que Não. definir essa pessoa, porque eu assisto aula de física no 2x. Ah, dane-se. Porque eu ganho tempo com isso. Não. Dane-se. Você ganha tempo, mas é só um filme, tipo, é pra No relaxar. caso, olha aqui. Um filme, vamos lá. Calma aí, não. Isso eu vou ter que falar sobre. Porque isso é uma parada que eu fico. Eu fico querendo arrancar as laterais do meu pescoço com a unha de ver a pessoa assistindo alguma coisa ou consumindo uma determinada mídia, uma determinada arte, seja um filme, série, música, o que faz, da forma errada. Porque, tipo, cara, a pessoa que ela não tem a paciência de assistir o filme da forma que o diretor fez o filme para ser assistido, isso não é só impaciência, isso é desrespeito com uma forma de arte. Mas vamos lá, olha aqui. Deixa eu matar 2 coelhos numa cajadada só. Explicar aqui o que o João falou e o que o Lucas falou ao mesmo tempo. No caso do João, ele assiste aula de física no 2 porque o objetivo dele é o aprendizado, é a apreensão daquele conhecimento. Então não importa se ele vai assistir no 1, no 2 ou no 3, ele tá ganhando tempo, certo? É igual aquele cara do Criminal Minds, que ele fala que ele lê não sei quantas palavras por segundo, que para ele é só benefício, porque ele consegue pegar um livro e engolir o livro. Tá, ótimo. Mas por quê? Porque o objetivo é adquirir o conhecimento, certo? Quando você tá vendo um filme, o seu objetivo é meio que descansar sua mente, certo? É o entretenimento. Mas eu não tenho esse hábito. Eu comecei a gerar esse hábito porque uma outra pessoa gostava e aí eu comecei a gerar esse hábito. Mas eu nunca gostei muito de filme porque, tipo, eu conheço, inclusive tem pessoas próximas de mim que, tipo, dizem que não gostam de... Eu até gosto de cinema, tipo, quando eu tô no cinema eu até presto atenção. Mas quando eu conheço outras pessoas que, tipo, não conseguem ficar, tipo, não gostam de cinema porque não gostam de ficar sentadas, tipo, 1 hora, 2 horas. E tipo. aí você Elas acha... ficam agoniadas. Imagina essa pessoa ainda assistir. Não, mas Não, a olha pessoa aqui. tem mais de 40 anos, ou seja, não é uma pessoa da minha geração. Cara, imagina essa pessoa ainda assistir, sei lá, a ópera do... Não, ela não vai. Ela não vai. E olha aqui, pra Ela você não não dizer vai, que é mal da minha geração, não é da minha geração. Tipo, é depois da sua geração. Não é que é da sua... Mano, o bagulho tem, tipo, 8 horas. Não! Depois da minha geração é qual geração? Não, antes a da de sua geração. vocês. Não, antes da sua geração. Tem mais de 40 anos. Tá, vamos Entendeu? lá. Olha aqui. Eu sei, mas a frequência... A quantidade de pessoas com menos paciência vem aumentando. É isso que eu quero dizer. as pessoas da sua geração são menos pacientes do que a nossa.
Sim, Really? em algumas coisas. Deixa eu... Eita, entramos no embate aqui. Ó, Você é exceção, Carol. pensa Eu sou? num veneno. Um veneno muito forte. Uhum. Se eu der um veneno muito forte pro Lucas, se eu pegar esse veneno misturado na água e der pro Lucas, o Lucas provavelmente vai morrer, porque todo esse veneno foi dissipado dele. Uhum. Agora, se eu pegar esse veneno e dividir para vocês três, ele vai perder um pouco desse poder. Uhum. Esse teor, como é que eu coloquei esse venenoso? Um pouco desse, Toxicidade. esse Potencial tóxico. esse potencial tóxico, esse teor de potencial tóxico dele. A de medicina daqui. E então o que acontece? Ele diminuiu a determinada dose, mas quer dizer que ele mudou a essência dele? Não. Exatamente. Uhum. É a mesma coisa com essa geração. Não quer dizer que essa geração ela é mais ela é mais impaciente ou outra coisa. Quer dizer que, na verdade, ela tem mais, como eu posso dizer, deixa eu colocar isso em palavras para ficar... A concentração de toxicidade da sociedade aumentou, é isso? Quase isso. A sociedade está mais tóxica. Também. Entendi. Eu acho que, na verdade, vamos dizer assim, que é o sistema imunológico das pessoas estão mais predispostos a receber essa quantidade de veneno. Então, mesmo que seja uma quantidade ínfima de veneno, o sistema imunológico daquela pessoa não vai conseguir resistir. Ah, como se entendi. tivesse fragilizado o sistema imunológico da pessoa. Então, mesmo que seja... Vamos dizer, é a mesma coisa a questão da impaciência para todas as gerações. Acaba sendo a mesma coisa. Só que o teor, ele continua o mesmo, só que a fragilidade do sistema imunológico das pessoas diminuiu. Então, as pessoas estão mais suscetíveis a ficarem estressadas ou ficarem mais impacientes. Então, as pessoas da sua geração, elas são mais impacientes por causa disso. Porque tá. isso já está mais atrelado a elas. Entende? Entendi. Posso? Tá, é porque nosso cérebro, ele viveu num mundo sem internet e viveu num mundo com internet. Tô falando da minha época, né? Eu sou de 95. Então, eu vivi no mundo com e no mundo sem internet. Para mim, a internet, o que o João quer dizer é que a internet, para mim, me prejudica mais do que prejudica eles, porque eles já nasceram no mundo com internet. Meio que eles já estão preparados para viver esse mundo. Eles já estão mais resistentes à toxicidade desse mundo. Enquanto eu tenho menos resistência. Qualquer dose, para mim, é fatal. É meio assim, né, João? Eu acho que também você tá falando de ansiedade e tudo, mas na sua época vocês tinham mais oportunidade do que a gente. Hoje em dia você fazer uma... Posso falar, porque essa frase me falaram... Me falaram essa frase, inclusive, eu, falei assim, respira, você é crente, me respira, você é crente, você vai ficar quietinha pra não... Porque, a geração anterior a você, até hoje em dia acha que fazer faculdade, ser formado e fazer um bando de coisa é mérito e você com certeza vai conseguir um emprego porque você fez uma faculdade, se especializou. Não, eu já larguei mão dessas. Mas eu ouvi a seguinte frase, na sua idade eu já estava concursada, já tinha meu dinheiro e já estava querendo fazer minha segunda faculdade. E hoje em dia as pessoas têm pressa também em relação a isso. Eu vejo isso porque eu vi pessoas até na minha escola que, estão com cara de zumbi. Porque, estão tão ansiosas e, pessoas, inclusive, que estão tendo crise de pânico estudando. Entendeu? Então, eu acho que em relação à paz, vocês cresceram em um mundo no qual era mais fácil e vocês tinham mais fácil em relação a isso. Eu acho que nem em relação a isso. Nem em relação a isso. Tem muito mais oportunidade. Você ganha dinheiro na internet. Não, sim, mas eu tô falando em relação a Maria, outras coisas. Vamos lá. Para começar tudo, eu me formei sem chat GPT. Eu mereço palmas, tá? Vamos lá. Meu TCC foi eu que escrevi da primeira palavra até o fim. Bom. Tá, vamos lá. O professor vê o chat GPT pra ver se você não tá colando no chat GPT. Não? Hoje em dia o professor vê o chat GPT pra ver se você não tá colando no chat GPT. Então, mas olha aqui. Começando por aí. Mas você pode usar o chat GPT para te ajudar, não necessariamente para colar tudo. Na entendeu? verdade, não existe E na minha época não existia chat GPT, era livro, Mas bebê. vamos lá. Livro na biblioteca. Eu quero só concordar em partes com a Maria aqui, antes de discordar dela completamente. Fala. Que vamos lá. Realmente, antigamente, e aí eu não tô falando da sua época. Eu não tô falando da época dos meus pais, tô falando da época dos meus avós. Mônica. Antigamente tinha muita coisa que era mais fácil. Sim. Outro dia eu tava vendo mais fácil. Vamos lá. Outro dia eu tava vendo um relato de uma pessoa
que a chefe do setor dessa pessoa estava dizendo, que não sei o quê, porque na sua época eu ganhava $6, era gringo, né? Eu ganhava $6 a hora, você aí reclamando que você ganha $8 a hora, eu ganhava $6 a hora e eu consegui juntar isso, comprei isso, fiz aquilo outro. E aí a pessoa foi lá e colocou a comparação. E tipo, $6 a hora em janeiro da década de 70, em janeiro de 73, eu acho, era o equivalente a tipo 20 e poucos dólares hoje em dia. Sim. Porque o poder de compra do dólar caiu esse tanto. Então, tipo, ele falou, cara, tecnicamente você tá ganhando menos agora como acho que era gerente, na verdade, não era nem chefe de setor. Você tá ganhando menos agora como gerente, porque você não tá ganhando esses 20 e poucos do que você ganhava naquela época. Sim, as pessoas ganhavam mais. Isso aí porque não é nem questão na relativização do dinheiro. Até hoje em dia. Uhum. Tem pessoas que ganham bem mais. Exato. O poder de compra é aquela comparação, né? Em 1900 e sei lá quanto um salário mínimo nos Estados Unidos comprava, isso aí, Jair. Acho que tipo 6 Big Macs, tá ligado? O salário, enquanto um salário mínimo hoje em dia compra tipo 0,30 e poucos Big Macs. Porque o salário mínimo cresceu só um tiquinho, mas o poder de compra do dólar diminuiu muito. E, cara, quando o poder de compra do dólar desce, o poder de compra de todas as outras moedas do mundo descem. Então, assim, tem muita coisa que era mais fácil. Antigamente você conseguia juntar para comprar uma casa. Hoje em dia você financia no choro. Você financia e você passa o resto. Exatamente, você financia no choro. Fora isso. Então, cara, simplesmente era um mundo muito diferente. E hoje existe uma cobrança muito forte da parte dessas pessoas que viveram nesse mundo diferente, de que nós tenhamos o mesmo estilo de vida que elas tiveram, sendo que não existe mais isso. Decisões que eles tomaram na época, sendo que essas decisões não são mais cabíveis hoje em dia. Eu concordo com vocês, tá? Dito isso, eu acho que você tá errada por vários motivos, mas eu acho que a Carol vai poder expressá-los melhor do que eu. Você pode só me falar quais são eles? Eu vou falar, por isso que ele... Mas não, você não tá entendendo. Ele não sabe porque eu tô errada, mas ele quer me botar como errada. Não, ele sabe, mas ele prefere que eu fale, porque ele acha que eu vou conseguir elucidar melhor. Sim. Tá bom. Vamos lá. O mundo era muito menos tecnológico. E por ser muito menos tecnológico, as coisas tinham o tempo de Deus. E que tempo é esse? É o tempo que Salomão vai falar. Qual é o tempo de Deus? Vamos botar assim, o tempo de Deus e o tempo do homem, tá? Qual é o tempo de Deus? Se eu plantar aqui a aveia, agora, bum, quanto tempo esse trigo vai ficar? Eu não vou plantar aveia, né? Eu vou plantar o trigo. Tá, eu vou plantar o trigo. Em quanto tempo esse trigo vai crescer? Eu não sei. Nem eu. Na faixa aí de 1 mês, 2 meses, enfim. Hoje em dia não cresce... De mês a meses, dependendo. Porque, tipo assim, hoje em dia, até frutas... Enfim, não importa. Aí o que acontece? Esse é o tempo de Deus. Tem como muito você arbitrar em relação a isso? Não. Tem como você fazer alguma coisa para ele crescer mais rápido? Não, hoje em dia tem. Só botar bom em mil. Hoje em dia tem. Tem como você intervir no processo de crescimento dele? Naquela época, não. Não tem como, certo? Tipo assim, você pode até fazer coisas para melhorar, para encurtar o tempo de crescimento, mas o tempo de crescimento dele é o tempo que Deus estipulou e você não pode fazer nada contra isso, certo? A gente vivia muito mais dependente desse tempo de Deus para as coisas do que hoje em dia. Porque hoje em dia, como você disse, é a geração miojo. Eu tenho um alimento que eu coloco ele no fogo e em 30 minutos ele fica pronto. Em 30 minutos, em 3 minutos ele fica pronto. Antigamente esse tipo de alimento não existia. A gente tinha que esperar o tempo de Deus para as coisas ficarem prontas. Porque não existia tecnologia suficiente para encurtar o tempo dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vivia uma geração que era obrigada a aprender a esperar. Porque a gente não tinha outra escolha, entendeu? Não existia o que existe hoje. A gente era obrigado a viver o tempo de Deus para as nossas vidas. E o tempo de Deus, muitas das vezes, vai nos ensinar a esperar sim. Hoje em dia, a sua geração não quer se submeter ao tempo de Deus para as coisas acontecerem. E é por isso que existe uma geração tão ansiosa, existe uma geração tão caótica em relação à espera. Porque vocês não estão submetidos, vocês não sabem se submeter ao tempo de Deus. E começa a acontecer agora um evento
em que vocês não sabem nem se submeter ao tempo do homem. O que é o tempo do homem? É um filme. Antigamente não existia filme, assim como existe hoje em dia. Os filmes contavam histórias que eram muito mais simples, com muito menos estímulo, e era aqueles filminhos que, assim, o romântico era a mulher olhar pro cara, ir lá de longe, aí cantava uma musiquinha no fundo, e o final do filme eram os dois dando um selinho. Essa questão do romance é recente pensar hoje em dia. Hoje em dia, se você estiver apaixonado por alguém, você simplesmente pega o seu celular e você manda uma mensagem pra essa pessoa. Antigamente, você mandava uma carta. Cara, a gente tem Tinder! É tipo o iFood do romance. Não é do romance, né? Mas vamos botar assim. Do romance. Cara, você tem Tinder, você dá um match ali. E eu nunca tive Tinder, tá? Eu sei porque as minhas amigas têm. E aí, eu nunca tive Tinder, gente, sei nem como é que se mexe. Mas eu sei das minhas amigas que vão passando assim, é tipo um cardápio. Quem suas amigas? A Carla. Esquecemos da Carla. Você acha mesmo que eu sou... A minha época não tinha Tinder. Oh, legal. Mas hoje em dia tem. Mas hoje ela é casada, né? Pô. Hoje eu sou casada. Então, assim, a gente, antigamente a gente tinha que esperar o tempo em que a pessoa ia estar junto com você e tal. Tipo, vamos supor, se a pessoa fosse da igreja e tivesse culto na sexta. Nossa, você ficava ali segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira se ficar comendo, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E aí, o tempo era qual? Era o de Deus. A gente era obrigada a viver sob Kairos. E a gente tinha paz nisso, porque a gente entendia que não existia nada que se pudesse fazer para apressar o processo. Hoje em dia... que nem passava na cabeça de vocês. Exatamente. E se eu burlar? Não dava para burlar. Só se você fosse maluco, tipo, só se você fosse biruta. Isso, olha aqui, a Mônica suscitou um negócio muito legal aqui. O tempo levou, o vento levou, gente, tem 4 horas de filme. E não é uma 4 horas de filme, não, é 4 horas daquela história bem pausada, longa, as coisas vão acontecendo, a mulherzinha vai perdendo tudo, aí ela vai perdendo uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e você vai aguardando aquilo acontecer. E, velho, hoje em dia as pessoas não querem ver uma série que o episódio tem ali 30 minutos, 1 hora de pura ação. Qual foi o filme que ano passado desse ano, que lançou, que, tipo, era grandão, era muito longo, tipo, 2 horas, quase 3 horas. Acho que era Avatar, a Forma da Água. Não? Gente, eu vi muitas pessoas dormindo naquele filme. Tipo assim, dormindo, o cérebro apagou. Calma, deixa eu defender. Eu já dormi em cinema, porque, pô, o ambiente é muito confortável, cara. Confortável? Eu durmo de boa, cara. Hoje em dia, né? Antigamente não tinha isso. Hoje em dia eu deito em qualquer lugar, eu durmo, cara. Encosto. Duna tem quantas horas de... Gente, Duna, nem pisco vendo Duna. Eu fico assim, ó. One Piece, 1.100 e poucos episódios, eu assisti todos. Cada episódio com 24 Também nem minutos. pisco. Ou seja, cada 2 episódios é basicamente 1 hora. E o que eu quero dizer com isso? Cara, meu filme favorito, Poderoso Chefão, tem 2 horas e 55 Basicamente, minutos. 3 horas. Melhor filme que existe. Basicamente, a minha geração... Não vou falar da minha geração, porque a minha geração já viveu muito com tecnologia. Mas eu vou falar da geração dos meus avós. A geração dos meus avós, eles foram obrigados a viver debaixo do tempo de Deus. Então, eles têm mais paciência para as coisas, sim. Acabou que muita gente da geração dos meus avós para frente se contaminou, como o João disse, com o tempo do homem para as coisas, e aí ficaram muito mais até impacientes do que vocês, porque o grau de toxicidade da tecnologia, para quem não tinha tecnologia um dia, foi muito maior. É tipo o que aconteceu aqui nas Américas, quando os espanhóis chegaram aqui com a gripe. Febre, com gripe, que era um negócio que hoje em dia a gente sofre e a gente fica até de boa. Sim. E os indígenas morreram muito fácil por causa disso, porque era algo que eles não estavam acostumados. Eu entendo que, vamos supor, as pessoas de 40 anos, elas são mais viciadas em rede social do que as pessoas novinhas. Por incrível que pareça. Principalmente mulher, né? Exatamente. Por quê? Porque o grau de toxicidade da rede social é muito maior para quem não teve ela um dia do que para quem já nasceu com ela, entendeu? Eu entendo isso. Só que a gente tem que lembrar de antes disso, de uma geração que soube viver debaixo do tempo do Senhor, porque ela não tinha outra escolha. Aí tu pensa, se a mulher, ela é a que edifica o lar, e ela é impaciente hoje em dia, visto que nós tivemos o avanço da tecnologia e que deixou a mulher ansiosa, que deixou a mulher impaciente, ela consegue tirar a paz de todas as pessoas do lar, cara. Porque se ela que edifica o lar, ela também é a pessoa que destrói o lar. Então, da mesma maneira que a mulher, se ela ficar muito impaciente, se ela ficar muito estressada, ela consegue acabar com a paz de um lar.
Mas vamos lá, por que que a mulher fica... Não, eu não tô. Eu já falei do que a mulher fica impaciente, entendeu? Eu só estou- estressada? Tipo agora, eu só estou elucidando. Então, como eu dizendo... Estou pensando em alguém. Alguém, né, Lucas? Ontem, Lucas na minha casa. Gente, mas não dá. Gente, olha, eu quero... Tava falando de você, mas... Eu quero confessar. O Noah. Mãe, tem hora que ele para do meu lado, ele fica literalmente assim, ó. Mãe. Só que ele fica, tipo, ininterruptamente aqui. Aí chega uma hora que eu não aguento. Aí eu viro pra ele, que é? Aí eu fiz isso ontem. O Lucas ficou olhando na minha cara. Ele, ó. Que foi? Mas aí, tipo assim, eu libero o grito e passa. Aí eu falo, o que foi? Ele, eu quero ver desenho disso aqui, desculpa. Desculpa, mamãe, desculpa. Aí eu, tá, Aí você calma tá aí. vendo? O Léo não faz esse tipo de coisa, tá vendo? Cara? Eu tô vendo como o problema é só a Carol. Eu não tenho as questões. Olha aqui. Estamos falando sobre a Carol. Não, porque o homem para com crianças é diferente da mulher. Então, assim, Mas o homem para com a mulher já é outra história. Isso que eu acho com as engraçado. crianças eles são para com a mulher, caraca. Eu Aí eles... eles- ao contrário, sabia? Aí eles tiram a nossa paciência. Com criança. Caraca, mas, pô... Cara, a minha mulher, mano, ela pode... Talvez seja otário também. Aliás, talvez não, eu sou. Isso que eu ia falar, talvez, Lucas? Eu sou também meio otário. Eu acho que minha mulher pode fazer o que ela quiser comigo. Não, aí já você já tá também. O que ela quiser é uma hipérbole, tá? Voltemos. O que ela quiser, ela me traiu, mas tá tudo bem. Não. Voltemos. Por isso que antigamente não é que fosse mais fácil ter paciência. Não é que as pessoas eram mais pacientes. As pessoas viviam em um período mais propício a craseado paciência do que hoje em dia. O ambiente hoje em dia é muito tóxico para você ter paciência. As pessoas não aprendem a ter paciência ao longo da vida porque as pessoas não aprendem a viver debaixo do Kairos, que é o tempo de Deus. As pessoas só vivem de Cronos. E mesmo Cronos, elas não estão tendo paciência. Porque, gente, se você assiste um filme inteiro no 2, é porque realmente não tá aguentando nem o Cronos. Como eu disse, é um desrespeito à forma E aí, de arte, como um desrespeito à visão do o meu diretor, conselho para vocês, dos como escritores. paciência e longanimidade, sendo o fruto do espírito, se você não consegue ouvir um áudio no WhatsApp, você não vai desenvolver o fruto. Cara, Se você não... Não, Se mas você calma, não... Rapidinho, calma. deixa eu falar. Tem Se gente você que não não ouvir dá. uma música até o final, Não, aí tudo bem. você não vai desenvolver o fruto. Se você não consegue ver um filme até o final, você não vai desenvolver o fruto. Porque a paciência demanda de uma disciplina de viver embaixo do Kairos. Se o filme demora 2 horas, você botou ali para assistir o filme, ele demora 2 horas, meu irmão, sente o seu glúteo no sofá e se discipline a ficar ali 2 horas. Não fica passando as partes que você sabe. Meu pai faz isso. O quê? Cara, meu pai, ele fica passando. Não, então, eu faço as partes vergonhosas, mas não por impaciência, porque eu tenho vergonha pelo personagem. É outra disciplina pra você coisar. Mas eu sei que eu tenho que me disciplinar. Eu também sou assim. Só Aham. que eu tenho tão forte essa mentalidade de que eu fazer qualquer coisa desse tipo é desrespeitar a Sim. visão de quem fez aquilo ali. Novamente, o fruto do espírito, ele tem que ser gerado, ele tem que ser, sabe? Ele demanda esforço. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? A paciência, ela é um braço da paz. A longanimidade, ela é um braço da paz. Ela é a paz no processo. Ela é a paz de saber o seu objetivo. Ela é a paz de entender que existe um processo que vai demandar o tempo de Deus para acontecer com o objetivo a ser alcançado. Mas isso tem que ser feito à base de disciplina. Se você não se encontrar paciente para fazer coisas simples do dia a dia, você não vai se encontrar paciente para fazer as coisas que Deus manda você fazer. Fala, João. Você tá com cara de quem quer falar. Eu ia falar, não, mas já que você vai falar, eu decidi pensar, cara, tem várias coisas que tentam nos tirar a nossa paz e também impedir a nossa produção da paciência. Até porque, da mesma maneira, se a gente usar essa analogia do fruto, há pragas que também tentam impedir o crescimento do fruto e de proliferar cada vez mais a árvore de se reproduzir. Quase que não sai. Quase que não saiu. E da mesma maneira, vai ter coisas que pessoas na nossa casa, às vezes, no nosso trabalho, na escola, na igreja, principalmente, a gente pode pensar que não, mas na igreja tem muita gente que tenta tirar a nossa paciência, mas isso também é uma maneira de nós
produzirmos a paciência cada vez mais. É aquela cena manter a que eu paz. sempre falo do Todo-Poderoso 2, com o Steve Carell, do Morgan Freeman chegando pra mulher falando: se você pedir força, Deus vai te dar força ou ele vai te dar Situações, de oportunidades. ser forte. Se você pedir paciência, Deus vai te dar paciência ou ele vai te dar oportunidades de exercer a sua paciência? Então, cara, eu acho isso muito usado por Deus para ensinar paciência para as pessoas. É muito mesmo. Só que quando me coloca Eu costumo dizer o seguinte: você odeia gente fofoqueira. Aí a tua vizinha é fofoqueira. Aí você se muda. Vai ter outra vizinha fofoqueira. Meu irmão, pode esperar que vai nascer. Sabe por quê? Porque enquanto você não gerar paciência com isso, vai brotar do chão gente para te afrontar. E porque você, justamente por não gostar disso, você atrai isso. E o fato de você atrair isso vai fazer com que você atraia em todos os ambientes onde você estiver. Então, o ideal é que você gere essa disciplina de ter paciência com o que você não gosta, essa capacidade de resistir ao sofrimento, porque é um sofrimento. Qualquer disciplina é sofrimento. Então, a capacidade de resistir ao sofrimento até que aquilo não seja mais sofrimento para você. A paz que excede todo aceleramento. É tipo isso. Sabe aqueles caras de taekwondo que eles ficam quebrando pedaço de pau na canela? Pra massificar até que não sinta mais dor? É essa parada aí mesmo. É por aí. Cara, vamos lá. Tocar instrumento, aprender língua, o tipo de coisa que você tem que ter paciência, cara. Principalmente se você toca um instrumento de corda, tipo violão, violino. Cara, isso aqui, ó... Matão 28. Isso aqui... Cara, se você não tiver a paciência, se você não tiver a força, a resiliência de continuar tocando, mesmo quando seu dedo tá... Você sente que seu dedo vai sangrar, você... Eu acho que a disciplina... Eu acho que a paciência, ela demanda muita, muita, muita disciplina. E demanda paz também. Paz no processo. A igreja me gerou muita paz, sabia? Muita paciência. De verdade. Eu tô falando rindo, mas é muito sério que eu tô falando. Tanto como viver comigo, né? Não só com você, com 90% do pessoal não aceita. Com maluquias, com leve. Mas é sério, cara. A igreja foi o melhor lugar pra me gerar paciência e paz. Porque eu acho que não teria... Em casa também, né? Eu acho que não teria outro lugar. Mas em casa, ele e a irmã dele se atracam, né? Na igreja não dá pra se atracar com os outros, né? É um pequeno, grande detalhe. Cara, enfim. Eu acho que Deus me usa muito pra testar a paciência dos outros, porque eu mando muito áudio. Eu não gosto de escrever. Eu odeio escrever. Você mandou um áudio muito longo, Eu Lucas. recebi áudio de 12 minutos e eu ouvi normal. Eu já mandei áudio de 15. Uma vez eu mandei um áudio de 1 hora. Então, assim, eu prefiro que as pessoas me mandem áudio. Porque, assim, o áudio eu consigo ouvir enquanto eu faço literalmente qualquer outra coisa, tá ligado? Não qualquer outra coisa, eu consigo ler enquanto eu ouço áudio. Assim, ler mensagem é uma parada que me exige parar de fazer tudo que eu estiver fazendo para prestar atenção naquilo ali. Então, assim, eu prefiro que as pessoas me mandem áudio. Quando eu começo a mandar áudio, eu juro, eu já entrei em discussão, cara. Tipo, briga séria mesmo com um amigo meu. Porque eu prefiro mandar áudio do que mandar mensagem. Mas tu manda os áudios muito longos. Tu imagina aqueles áudios partido. Vamos lá, gente, vamos gerar paciência. Sejamos dois. Mesmo assim... Sejamos longânimos e pacientes. Mas, para isso, aprendamos que existe um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus para nós. E temos que aprender a resistir até que esse tempo se cumpra em um objetivo que com certeza existe lá no final. Porque tudo que Deus faz tem um objetivo. Amém? Hoje é a minha vez de orar. Então não vou nem mandar ninguém orar. Só as pestanas que eu digo, né, Lucas? Eu não falo isso, não. Eu já dou essa expressão. Então vamos lá, gente. Vamos terminar aqui. Eu espero que tenha sido engrandecedor para vocês, porque foi muito para mim. Até eu descobri umas coisas aqui hoje que bem legal. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma vez estar presente aqui nessa conversa, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo assunto que é tão edificante, que é falar da Tua palavra, Deus. Falar da Tua palavra, Senhor, a Tua própria palavra vai dizer em Salmos 1, bem-aventurado aquele que tem o prazer na Tua lei e nela medita de dia e de noite. E por isso, Pai, estamos aqui meditando, Pai, prazerosamente na Tua palavra, Pai. Meditando, Senhor, com gozo, Pai, em tudo que o Senhor tem para nos ensinar, em tudo que o Senhor tem para nos dizer,
dizer, Senhor. Pai, gera em nós, Pai, os frutos do Espírito. Pai, gera em nós paciência, Pai, resiliência e disciplina para esperar que os teus propósitos sejam cumpridos nas nossas vidas, através das pessoas ao nosso redor, através das situações que acontecem. Deus, nos ensina a ter pacientes, Pai. Nos ensina a ter um coração como o de Jesus Cristo, Senhor, que mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, teve paciência com os discípulos, teve paciência com o povo, teve paciência com a humanidade, Pai, teve paciência para aguardar, Senhor, com que o objetivo dele fosse cumprido naquela cruz tão sofrida, Deus. No nome de Jesus, Pai, que possamos ter aprendido e que esse aprendizado hoje, Pai, possa gerar transformação nas nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, abençoa esse programa, as pessoas que estão assistindo, Senhor, e abençoa, Pai, a cada mente que ainda irá assistir esse vídeo, Pai, no nome de Jesus, amém. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus.